Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Emanuel, sou professor de Geografia da Rede Força Máxima e estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a atividade industrial e o espaço geográfico. Antes de iniciarmos essa aula, é importante a gente lembrar, né, ter em mente ao longo dessa aula, de que a atividade industrial e a formação do espaço geográfico nem sempre estiveram ligados. A formação do espaço geográfico ele acontece a partir do momento em que o ser humano ele começa a modificar o espaço. Então, toda vez que o ser humano ele modifica o espaço, ele está tornando aquele espaço um espaço geográfico e, portanto, um objeto da geografia. Tá? O que a gente vai falar aqui nessa aula é como que a industrialização ela altera a transformação desse espaço geográfico pelo ser humano. Tá? Claro que a gente vai falar um pouco sobre a atividade industrial em particular e vai falar um pouco sobre também um processo de urbanização, que também não é um processo novo, mas que muda com a atividade industrial. Bom, vamos começar então com as características da atividade industrial, né? E aí a gente tem que voltar lá para a primeira revolução industrial. A gente não vai aprofundar primeira revolução industrial aqui, porque no módulo seguinte, né, que eu vou gravar o vídeo também, vocês vão poder aprofundar nesse conteúdo, já que a gente vai falar da primeira revolução industrial e da segunda revolução industrial. Então aqui a gente realmente só vai dar algumas características, vai trabalhar com algumas características que contribuem para a gente entender o processo de urbanização. Então vamos lá. A primeira revolução industrial ela tem ali como uma das suas principais contribuições para o mundo a criação da máquina a vapor. Né? O que é a máquina a vapor? A máquina a vapor é uma máquina que utiliza carvão, né? O carvão mineral, não é aquele carvão que a gente faz churrasco, né? Aquele é o vegetal, mas esse carvão ele era utilizado, né? Ele era queimado para evaporar a água, né? E através desse vapor gerado pela água, né? Pela evaporação da água, era realizado ali algum tipo de trabalho e então a produção de energia. Tá? Então, a máquina a vapor ela vai ser super importante para esse período, porque é a partir da máquina a vapor que você vai ter a criação de outros tipos de máquinas, como, por exemplo, o tear mecânico, que a gente está vendo aí na imagem, e a gente tem que lembrar que a primeira revolução industrial tem como principal produto a produção têxtil, né? Tem como principal produto a produção de roupa. Então, se hoje para a gente a roupa é uma coisa banal, naquela época não era, né? Porque o tear mecânico, a primeira revolução industrial, vão proporcionar um aumento da produtividade. Tá? Então, se antes as pessoas elas demoravam mais tempo para comprar roupa, né, porque era caro, que era todo um trabalho artesanal, com o tear mecânico e as oficinas têxteis, né, têxtil, isso vai reduzir muito, né, o preço das roupas, então as pessoas vão ter mais acesso ao consumo. Mas não só isso. A gente vai ter a criação da locomotiva a vapor e, posteriormente, a gente vai ter a criação dos navios a vapor. Né? O que isso significa na primeira revolução industrial? Significa que os tempos eles começam, né, o tempo e a distância, eles começam a ser diminuídos, começam a ser encurtados, porque aumenta a velocidade de locomoção do ser humano sobre o espaço geográfico. Né? Não só isso, né? Se a gente vai falar da locomotiva, todo o espaço geográfico tem que ser alterado para que você consiga fazer uso da locomotiva. Você tem que colocar o trilho. Tá? E, é claro, né, a gente está falando da primeira revolução industrial, uma revolução em que você tem um processo de concentração industrial muito grande. Né? Por que você tem esse processo de concentração industrial muito grande? Porque as fábricas elas precisavam estar próximo ao mercado consumidor, ou seja, as pessoas que vão comprar o produto, elas precisavam estar próximo à mão de obra, ou seja, as pessoas que vão trabalhar nas fábricas, e também precisavam estar próximas às matérias-primas. Né? Isso começa a se libertar um pouco com a locomotiva a vapor e com o navio a vapor. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter esse processo de concentração industrial. Então, vocês podem observar na imagem, né, que a gente está mostrando aí duas cidades. E nessas duas cidades a gente tem uma concentração industrial muito grande. Olha a quantidade de chaminés. Tá?
E entre essas fábricas nós temos casas, tá? Só para a gente não esquecer, para a gente não deixar de fora aqui da aula de hoje, a primeira Revolução Industrial ela acontece primeiro na Inglaterra. Tá? Então a Inglaterra ela é pioneira desse processo, né? Principalmente a cidade de Manchester. Se vocês algum dia forem a Manchester, né, vocês vão perceber que ainda há muito resquício desse período industrial da cidade inglesa. Bom, até que, né, a gente tem, junto a esse processo, como a gente está aqui até falando um pouco, né, dando um pouco de spoiler, a gente tem um processo de urbanização, né? Não só porque agora o ser humano ele consegue alcançar mais espaços, ele consegue se distanciar mais, né, e com isso criar mais cidades e aumentar o processo de urbanização, mas porque a indústria ela vai iniciar um processo de atração de mão de obra, enfim. Então isso vai provocar um aumento da urbanização. Porém, deixa eu só botar aqui de lado, as primeiras cidades elas não surgem com o processo de industrialização, né? As primeiras grandes cidades que a gente tem conhecimento, né, são as cidades de Ur e Babilônia, ali na região da Mesopotâmia, tá? Região que hoje onde hoje está o Iraque, é o que a gente conhece como Iraque. Então essas duas cidades elas foram ali, as primeiras a começarem a se desenvolver, a concentrarem um grande número de pessoas. Então na cidade de Ur nós tivemos 50 mil pessoas e na Babilônia nós tivemos 80 mil pessoas, né? Então não é à toa, né, que principalmente no reggae, né, no estilo reggae, quando se quer mencionar a cidade, se usa o termo Babilônia, né? Por quê? Porque você remete a esse período aí, né, das primeiras grandes cidades da história humana. E essas cidades, elas vão ter um papel muito importante nesse período, que é o de, né, ser um local de comércio, ser um lugar de comércio. A gente está falando de um período em que a maior parte da população era rural, tá? Então, essa produção rural produzia excedente, né? Então, as pessoas elas começaram a vender, né, a trocar, melhor dizendo, esse excedente. Tá? Então, as cidades elas surgem como esse local de troca, como esse lugar de troca, esse lugar de comércio. Então, vocês podem ver as gravuras embaixo, né, em que você tem ali a troca de um peixe por grãos, aí você tem a troca ali de uma lagosta, aparentemente, né, por alguma coisa ali na mão do senhor ali, que eu não sei o que é, provavelmente, sei lá, um leite, não sei o que é, gente, não faço ideia. Mas alguma coisa que eles estão trocando, né, e a gente consegue perceber isso, como é que as trocas, elas são uma atividade humana muito antiga e são justamente elas que dão origem, né, fazem surgir as primeiras grandes cidades. Outro ponto importante é que no continente euroasiático e no continente africano, a gente tem uma rota comercial muito extensa. Tá? A gente tem ali uma parte, né, que liga a Europa até a Ásia, que se chama Rota da Seda. Mas a gente também tinha outras rotas que conectavam a África, né, a Ásia e a Europa, e também conectavam a Europa pelo Mar Mediterrâneo, ali pelo Mar Vermelho, até a Ásia, né, passando ali pelo Oceano Índico. Então, essa rede comercial, né, que envolve a Europa, a Ásia e a África, ela também foi responsável por criação, pelo surgimento de cidades, né, nesses três continentes. A gente pode falar aqui de Veneza, né, de Gênova, que eram duas cidades muito importantes, eram até cidades-estados, né, tinham ali um status de quase que nação, né, devido ao alto grau de importância. Tá? E só fazendo parênteses aqui, quando a gente fala geralmente da Rota da Seda, essas trocas comerciais, a gente tende a colocar a China, né, os países asiáticos ou até do Oriente Médio como uma periferia da Europa. Mas, na verdade, se a gente for pensar bem, a Europa que era uma periferia desses países, já que era ali na China, por exemplo, que se produzia seda. Né? Era na Índia que você tinha as especiarias, né, que eram compradas pelos europeus, né, e também pelos árabes. Né? Então, essa relação comercial, ela estava muito mais concentrada, né, ela tinha o seu grande centro na Ásia e não na Europa, como aconteceu posteriormente.
Só para a gente não, né, correr o erro aqui de não falar sobre a América, né? Antes da América ser América, né, quando ela ainda era Biayala, como chamam os originários, a gente tinha aqui diversos tipos de organização urbana, diversos tipos de cidade. As que se destacam, né, são justamente aquelas dos astecas, dos maias e dos incas, né, devido à sua grande a sua arquitetura ostentatória. Né? Você tinha ali presença de pirâmides, etc. e tal, assim como acontece no Egito também. Né? Só que aqui as pirâmides elas tinham um outro tipo de função. Né? Enquanto no Egito a função era muito mais. É, tinha uma função muito maior depois da morte, né? Já que as pirâmides eram construídas para abrigar ali os corpos, né, dos faraós, da nobreza egípcia. Nas sociedades pré-colombianas tinham outro tipo de objetivo, né, religioso, governamental, administrativo e por aí vai. Né? E a gente, é claro, né, não pode cair naquela de achar que as pirâmides e essas construções foram feitas por aliens. Né? Isso é uma forma de desmerecer, de reduzir o poder de conhecimento, o conhecimento arquitetônico e de engenharia dessas populações. Na verdade, elas eram populações que tinham conhecimentos matemáticos muito avançados. Né? Não à toa que a Europa ela vai se beneficiar, né, da apropriação desses conhecimentos. Vocês provavelmente já ouviram falar do filme 2012. Né? Por quê? Por que tem esse filme? Né? Porque lá no calendário Inca, ou Maia, se eu não me engano, né, o mundo acabava em 2012, então o mundo acabaria em 2012, porque não era assim, né, obviamente. Mas eles criaram um calendário antes dos europeus. Né, então o nosso calendário é influenciado pelo calendário asteca, maia, enfim. Mas só fazendo um parênteses aqui mesmo. Bom, na Revolução Industrial, né, na primeira Revolução Industrial, a gente tem esse processo de espraiamento da urbanização, né, de um crescimento horizontal. Né, e isso vai criar um processo que a gente chama de metropolização, onde a gente tem ali um grande centro urbano industrial e o entorno que está conectado e que vive, né, na periferia desse grande centro. Trazendo aqui para a nossa realidade um pouco o que acontece com o Rio de Janeiro e as demais cidades ali do entorno, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde você tem Rio de Janeiro capital, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Niterói, tudo ao redor ali desse grande centro que é o Rio de Janeiro. Bom, nem todos os países eles vão se industrializar igualmente. A industrialização, como eu disse, ela acontece primeiro nos países, né, na Inglaterra, ela chega a acontecer na Alemanha, na França, vai chegar até os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai liderar o segundo processo de revolução industrial e é somente aí que diversos, né, outros países da periferia global, né, da periferia do capitalismo, começam a se industrializar. Então a gente tem a chamada industrialização tardia, que como o próprio nome já diz, é uma industrialização que acontece depois. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente só começa a se industrializar de verdade, né, como um projeto nacional, em 1930, quando Vargas chega ao poder e inicia seu processo de industrialização. Por que essas nações, por que esses lugares não se industrializaram antes? Entre outros fatores, o principal deles é que a maioria desses locais eram colônias, né, ou mesmo sofriam com o domínio imperial dessas nações industriais. Então, quando a gente pega, por exemplo, a China, ela era dominada pela Inglaterra, a Índia, a mesma coisa. Né? Brasil ainda era dominado por Portugal, então não poderia produzir produtos manufaturados, né? Só poderia comprar produtos manufaturados de Portugal. Né? Então, as colônias aqui da América só vão poder produzir produtos agrários, não vão poder produzir nenhum tipo de produto manufaturado, que tenha modificação. Tá? Então, isso desacelera, né? Nem desacelera, né? Acho que a melhor palavra
coloca ali, de certa forma, esses países atrasados em relação às grandes potências industriais. E é só depois de conquistar a independência que esses países vão conseguir iniciar seu projeto de industrialização. Mesmo assim, ainda é um processo de industrialização muito dependente da industrialização dos outros países. Então, enquanto os Estados Unidos produzia carro, a Europa produzia carro, o Brasil ele ainda vai continuar produzindo muitos produtos, muita matéria-prima, né? Só que uma matéria-prima com valor agregado. Então, o Brasil vai deixar de produzir, de pegar somente minério de ferro e vender esse minério de ferro, mas vai ali retirar esse minério de ferro, o manganês, e vai produzir placas de aço, né? Vai produzir ligas de aço e vender essas ligas de aço. Mas ainda tem um baixíssimo valor agregado. Então, a nossa revolução, olha, a nossa industrialização, ela, além de acontecer tardiamente, é muito dependente da industrialização dos países que são potências industriais. Além disso, o processo de industrialização tardia vai causar um sério problema nesses países, vamos colocar países subdesenvolvidos, terceiro mundo, que é o problema do inchaço urbano, né, do atrofiamento urbano. Por quê? Eram países que eram basicamente rurais, né? O Brasil era um país rural, a Índia é um país rural, a China. Quando se inicia esse processo de industrialização, você também tem um processo de êxodo rural. De êxodo rural. E esse processo de êxodo rural vai fazer com que uma grande quantidade de pessoas vá em direção aos centros urbanos, né? Só que esses centros urbanos eles não dão conta de absorver essa população. A indústria não tem emprego para todo mundo, uma grande parte vai servir no que a gente chama de exército de reserva de mão de obra. A gente vai explicar melhor isso no próximo vídeo. E essas pessoas que estão no exército de reserva de mão de obra, que estão desempregadas, elas não têm dinheiro para comprar uma casa, para alugar uma casa, enfim, não tem dinheiro para adquirir uma moradia. Então essas pessoas elas vão começar a morar nas chamadas favelas, né? É quando a gente tem a intensificação desse processo de favelização, que nada mais é do que pessoas que não conseguem ser absorvidas pelo mercado de trabalho, conseguem, no máximo, trabalhar em subempregos, como, por exemplo, faxineira, catadores de papelão, de lata e etc. Então, empregos que não são valorizados socialmente, têm baixos salários. Então, vão morar nesses locais, porque esses locais eram gratuitos. Era só você chegar lá, construir o seu barraco e viver ali, né? Só que a gente tem que, né, ter em mente que viver em favela, até hoje, de certa forma, significa não ter nenhum tipo de apoio do Estado. Então, água encanada, tratamento de esgoto, distribuição de energia elétrica, nada disso, né? Demorou muito tempo para que essas coisas chegassem até as favelas. Então, era um problema muito grande para as pessoas e até para o Estado brasileiro, né? Mas também era uma forma do Estado brasileiro se ausentar, né? Retirar sua responsabilidade sobre a garantia de moradia dessa população. Bom, ao longo do tempo, a gente teve um processo de modificação dos fatores locacionais. A gente vai falar um pouco melhor sobre eles na próxima aula, e aí eu, né, faço esse convite a vocês para que assistam os próximos vídeos. Por quê? Porque a gente passou na década de 90 pelo que o Milton Santos, que é esse senhor que está aí na imagem, chama de revolução técnico-científico-informacional. Da onde que vem isso? O Milton Santos ele periodiza a história humana, né, através da técnica, né, do surgimento da técnica. Então, para ele, a gente tem alguns períodos. O período natural, né, natureza natural, acho que naturalis, que é quando o ser humano ele não tem nenhum tipo de controle sobre o ambiente que ele vive, né? Então ele vive ali aos distames, né, da natureza, ele ainda não criou nenhum tipo de técnica. A gente tem um período técnico, que é quando o ser humano ele começa a criar ferramentas. Então, desde coisas bem básicas, como, por exemplo, a ponta de uma lança, né, até uma pá. E a gente tem um período já mais próximo da gente, que o Milton Santos vai chamar de
técnico-científico, que é quando a ciência ela passa a ser utilizada para produzir produtos técnicos. Então, por exemplo, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, elas vão fazer com que as invenções, com que as técnicas deixem de ser simples invenções de pessoas que estão ali sem nada muito, né, sem nada para fazer não, mas com uma curiosidade, né, vamos criar umas coisas aqui. Não, tá? Entre a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial, a gente começa a ter centros de pesquisa, né? A gente começa a ter as universidades pesquisando e criando técnicas cada vez mais eficientes. E é disso que vão sair os tratores, né? Vão sair as máquinas a vapor e etc. E a gente tem, por último, a revolução técnico-científico-informacional. Então, Milton Santos ele acrescenta o informacional porque a gente vive num período, né, que muita gente vai colocar, vai nomear como globalização, em que o tempo e o espaço eles foram encurtados. E foram encurtados justamente através de um desenvolvimento técnico. Então, hoje, a internet, né, por onde circula a informação, né, e todo tipo de informação, então, dinheiro, notícia, enfim, muita coisa acaba circulando pela internet, né, como a gente sabe. Né? E isso acaba encurtando totalmente o espaço e o tempo. Né? Eu sempre gosto de lembrar, quando a gente pega lá, né, no período de expansão marítima, as pessoas demoravam meses para chegar de um continente ao outro. Hoje, a gente demora segundos ou milésimos de segundo para mandar uma mensagem para a China, né, lá para o outro lado do mundo. E isso só é possível graças a esse desenvolvimento técnico. Mas por que o Milton Santos usa o informacional? Porque a informação ela passa a ser central nesse processo de desenvolvimento técnico. Tá? Não é só notícia, né? A informação, por exemplo, sobre como produzir determinados tipos de tecnologia. Né? Então, vocês olharem no Google, digitarem lá 5G, vocês vão ver que há uma disputa hoje entre a China e os Estados Unidos envolvendo essa tecnologia da internet. Né? Por quê? Porque só a China possui conhecimento sobre a tecnologia 5G e os Estados Unidos não. Então, só a China pode instalar 5G em outros países. Então, é como se a China ela já estivesse um pouco mais avançada do que o restante do mundo. Tá? Então, para a gente ver como que a informação ela se torna importante. E esse desenvolvimento técnico, científico e informacional provoca o processo que a gente chama de desconcentração industrial, ou, mais completo, desconcentração espacial, já que a indústria ela começa a sair daqueles grandes centros industriais, daqueles grandes centros urbanos, e vai, né, para cidades médias, cidades pequenas, em busca de quê? Em busca de mão de obra mais barata, de incentivos fiscais, abatimento de impostos, e por aí vai. E por que elas podem se deslocar agora, né, já que antes não podiam? Justamente por conta dos avanços técnicos. Então, por exemplo, eu posso ter a sede da minha empresa numa cidade, por exemplo, São Paulo, e ter uma fábrica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que é o caso da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, eu posso controlar a minha fábrica lá de São Paulo. Através de quê? Através de cabos de internet de fibra óptica, que vão me possibilitar uma velocidade de conexão muito maior. Então, se eu quiser fazer uma reunião com o diretor lá da fábrica, eu posso fazer ao vivo essa reunião por videoconferência. Tá? Então, eu posso deslocar, além do transporte, que se desenvolveu tanto que barateou. Hoje a gente tem navios, por exemplo, que transportam um número imenso de produtos, toneladas e mais toneladas de produtos. E é isso que permite, por exemplo, a gente comprar um produto da China. E é o que a gente vai falar até agora. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma região industrial que era chamada de Manufacturing Belt, que é essa região aí no nordeste dos Estados Unidos. Que pega ali, Nova York, Pensilvânia, Ohio, Virgínia, Michigan, Indiana ali também, Illinois, Wisconsin. Então é um cinturão industrial. Só que essa região perdeu as suas fábricas. Por quê? Porque na década de 80 e 90 as fábricas começaram a migrar para a China.
que oferecia uma mão de obra super barata e um transporte muito rápido e barato, que são esses grandes navios que eu acabei de falar. Então, essas fábricas vão migrar dessas regiões e essa região vai se tornar o que a gente chama agora de Rust Belt. Então, se antes era o cinturão da manufatura, agora é o cinturão da ferrugem. Por quê? Porque com a saída dessas fábricas, a gente tem um processo de degradação urbana nessas regiões. Por quê? A economia dessas regiões, desses estados, dependia justamente daquelas fábricas que saíram. Então, quando elas saem e migram para outros locais, você leva o emprego. Você leva tanto os empregos diretos e indiretos. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a maioria dessas imagens, essa imagem aqui de uma favela, por exemplo, é de Detroit, tá? Que é uma cidade nos Estados Unidos que era uma cidade super urbanizada, era uma cidade que era conhecida como a cidade do carro, devido à grande quantidade de fábricas de automóveis, mas que hoje, como a gente vê, concentra o maior bolsão de pobreza dos Estados Unidos devido a esse processo de desconcentração industrial, que também é um processo de desindustrialização da região, já que a região deixa de ter suas indústrias. E a partir disso, elas começam a entrar em declínio, começa a se degradar. Então a gente vê aí nas imagens, é uma regiões bem pobres, e a gente vê fábricas abandonadas, trens abandonados, surgimento de favelas. Então tudo isso contribui para que essas regiões, hoje nos Estados Unidos, não só Detroit, mas que aquele cinturão da ferrugem tem ali uma grande concentração de pobreza. Tá? E esse processo, é claro, não é exclusivo dos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu em outros lugares, mas chama a atenção, porque é os Estados Unidos, é o país mais rico do mundo, o grande império global. Então, é um pouco... a gente até fica um pouco surpreso quando olha essas imagens. Bom, gente, então eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e assistam os próximos vídeos, gente.